97, 98, 99, 100. Fala, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura, sobre o comando if, uma estrutura condicional que nos possibilita a criação de um programa que tome um determinado rumo, que execute um determinado código de acordo com o resultado de um teste lógico, que seria, por exemplo, uma comparação entre duas variáveis ou verificação de um valor de uma variável. Então é mais ou menos o seguinte: eu tenho um comando que vai fazer um teste, por exemplo, em um valor de uma variável, e se esse valor corresponder a um resultado positivo do teste, o programa me direciona para um código, para um bloco de código. Se não corresponder, ele pode me direcionar para outro bloco de código ou simplesmente sair da estrutura de bloco do if. Trocando em miúdos, seria basicamente como um teste, por exemplo, se o dia for de sol eu vou ao clube, caso contrário eu fico em casa. E é bem desse jeito mesmo dentro do C++. Basicamente eu vou colocar o if, que é o se, um teste lógico que pode ser uma correspondência, por exemplo, variável num maior que 10, ou seja, se o conteúdo de num for maior que 10, ele vai executar um bloco de comandos. Caso contrário, ele executa outro bloco de comandos. Mas isso nós vamos ver na prática na aula de hoje. Basicamente, a gente precisa entender então que o if é um comando condicional. Ele vai executar um teste em um conteúdo, em uma variável, por exemplo, e de acordo com o resultado desse teste, se ele for positivo ou negativo, ele vai executar um bloco de comandos. Ou simplesmente sair da estrutura, não vai executar nada, nenhum comando, e sair da estrutura. Ou ainda uma outra possibilidade com o else, que é um complemento aí do if, onde o if passa a ter duas ou mais opções de execução. Por exemplo, se o teste for positivo, ele executa uma estrutura. Se for negativo, ele executa uma outra estrutura. Mas tudo isso na aula de hoje, logo depois da vinheta. Segue aí. Então, aqui no computador, vamos lá, vamos abrir nosso compilador para a gente começar a trabalhar. Hoje eu vou usar um compilador diferente. A gente vinha usando o Dev aí, eu vou usar o CodeBlocks hoje, tá? Tem o pessoal perguntando se o CodeBlocks é a mesma coisa, tem gente falando que prefere o CodeBlocks e se dá para acompanhar as aulas. Gente, é a mesma coisa. O compilador, ele não vai interferir no código que nós vamos criar, não. Tá? Então, vou usar o CodeBlocks aí para a gente ver que é a mesma coisa, o código é a mesma coisa aí, só vai mudar o compilador mesmo. Bom, então com o CodeBlocks aberto aqui, eu já vou iniciar um novo arquivo. Então, vou vir aqui ou no menu File, New File, ou clicar aqui no botãozinho, ó, New File, e selecionar File, tá? Arquivo. Então, vou selecionar o tipo de arquivo que eu quero trabalhar. No caso aqui, C++, ok? C++ Source. E clicar em Go. Beleza. Aqui nesse Wizard, nós vamos fornecer algumas informações aqui para a criação do arquivo, tá certo? Então, vou clicar aqui em Next, falar qual linguagem a gente vai trabalhar, se é C ou C++, no nosso caso é C++. Vamos clicar em Next de novo. E aqui eu vou informar o nome e onde o arquivo vai ficar. Então, eu vou colocar ele aqui já na pasta da aula 9, na pasta CPP, né? E o nome do arquivo vai ser aula 9, tá bom? A extensão ele mesmo vai completar aí. Vamos clicar em salvar e finish. Muito bem, então ele criou um arquivo aí
com um código básico aí pra gente. Esse código básico, pessoal, é a gente que trabalha, a gente que indica essa codificação básica. Tanto que tá errado aqui, tá vendo? Return 0 aqui tá errado. Vamos corrigir isso e já aproveitar e mostrar como que a gente trabalha com essa codificação básica aqui. Eu posso colocar o código que eu quiser, que ele já inicia com esse código aqui, tá? Então, quando vocês iniciarem o code blocks de vocês, iniciar um arquivo novo, ele não vai iniciar com esse código aqui não, tá? Então, para iniciar com o código básico, a gente tem que vir aqui, ó, Settings, Editor. Deixa ele abrir aqui. Aqui, ó, nessa janela nós vamos selecionar Default Code, que é código básico. E, no meu caso aqui, eu só vou corrigir, né? Dar um espaço aqui no 0 do return 0. Então, aqui você vai criar a sua codificação básica, que quando você selecionar o arquivo C++, ele vai aparecer lá para você. Vou clicar em OK. A próxima vez ele vai aparecer certo aqui o return 0. Bom, então deixa eu salvar essa alteração. E esse é o Code Blocks. Um outro detalhe, eu estou usando o Windows 8. Eu tive um problema aqui com o Code Blocks, que é o seguinte, ele não compilava, ele não conseguia achar os arquivos para compilar o código C++. Isso eu encontrei esse problema aqui no Windows 8.1. E corrigi da seguinte maneira, foi muito fácil. É só vir aqui, ó, em Settings, Compiler, nessa abinha aqui, ó, Touchen Executables, alguma coisa desse tipo. E aqui nesse campo, provavelmente vai estar só assim, ó, min_GW. Basta clicar em Auto Detect que ele vai automaticamente procurar detectar onde que está o compilador, certo? E vai preencher aqui com o caminho correto. No meu caso foi assim. Então ele preencheu com o caminho correto. A gente clica em OK e o Code Blocks passa a compilar, porque ele passa a encontrar o compilador, tá bom? Então eu tive esse probleminha aqui. Quem teve o mesmo problema no compilador, ele não consegue compilar, não consegue rodar o código C++, é assim que a gente corrige, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então de if. Para iniciar aqui eu vou criar duas variáveis aqui, deixa eu ver, int, vou criar num, já vou até adicionar um valor aqui, vou adicionar o valor 10 nessa variável. E vou criar também uma char, vou chamar de OPC e colocar aqui, deixa eu ver, o valor S. Tá. Certo, por enquanto só essas duas variáveis aqui vão servir pra gente. O if, gente, é o seguinte, a tradução de if é se. Então, basicamente, a sintaxe de utilização do comando, se a gente fizer aqui, ó, vamos colocar com um se aqui, ó, um se, que simboliza o if, né, a tradução do if. Dentro do parênteses, eu vou executar o que eu vou chamar de teste lógico, certo? E aqui vem um bloco de comandos. Se o resultado deste teste for verdadeiro. Então, o comentário aqui, ó, se o teste for verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai falar o que é o teste lógico. Essa é a estrutura básica do if. Basicamente, ele executa se esse teste lógico for verdadeiro, ele executa esse bloco de comandos. Se não for verdadeiro, se ele não for satisfeito, ele simplesmente sai e não executa os comandos que estão aqui dentro. Outro detalhe, gente, é quanto ao uso da chave. Isso aqui é pessoal, tá? Tem gente que gosta de fazer a abertura da chave aqui, ó, na linha seguinte. Não tem problema nenhum. Isso aqui não afeta em nada o código. Por uma questão de costume, eu abro aqui, tá? Logo na mesma linha do se. Isso vai funcionar com outros comandos também. Então, quem tem a preferência de abrir aqui, pode abrir aqui na mesma linha. Quem tem a preferência de utilizar a abertura na linha seguinte, pode fazer a abertura na linha seguinte. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não altera nada. Tem gente que é muito chato que fica falando que
se a gente fizesse uma forma errada, o correto é abrir na linha seguinte, isso não tem nada a ver, tá? Cada um usa a abertura da chave ali onde desejar, tá bom? Eu vou continuar usando essa sintaxe, porque é a sintaxe que eu uso no dia a dia aí, e pronto, acabou, beleza? Bom, então essa é a estrutura simples do if. Eu posso incrementar o meu if, o meu se, com um se não, ou caso contrário, que seria um else. Vou colocar aqui, ó, se não, ou caso contrário, aqui, ó, ou caso contrário. O que seria esse se não ou caso contrário? No meu caso aqui, eu estou indicando se o teste for verdadeiro. E se ele não for verdadeiro? Ele vai ser falso. Então, ele vai cair nessa estrutura. Então, eu vou indicar aqui, ó, se o teste for falso. Então, olha que bacana a estrutura do nosso if. Eu indico se o teste lógico for verdadeiro, ele vai executar esses comandos que estão aqui. Eu posso ter quantas linhas de comando eu precisar, tá? Caso contrário, ou seja, se o teste for falso, ele executa os comandos que estão aqui. Então, olha que bacana o exemplo que eu dei lá. Se, veja bem, vamos passar isso aqui, ó. Se dia de sol. Se o dia for de sol, o que eu vou fazer? Eu vou ao clube. Caso contrário, ou seja, se não tiver sol, eu fico em casa. Ou vou ao cinema. Vou colocar aqui, ó, vou ao cinema. Então, se o dia de sol for verdadeiro, eu vou ao clube. Se for falso, eu vou ao cinema. Então, assim fica bem fácil da gente entender. Muito simples. Deixa eu só colocar isso aqui em comentário. Vou comentar esse bloco inteiro. E vamos entender o que seria um teste lógico. Que esse, no caso aqui, seria o dia de sol, né? Se dia de sol, esse aqui é o teste lógico. O teste lógico, eu comparo duas variáveis, comparo o valor de uma variável, e se essa comparação me retornar um valor verdadeiro, ela vai ser equivalente a true. Se ela retornar um valor falso, ela vai ser equivalente a falso. Ou 1 e 0, de uma forma mais simples, certo? Como é que seria isso aqui? Eu vou usar os operadores de comparação, que são os operadores maior, deixa eu colocar aqui tudo em comentário, né? Maior, menor, vírgula, maior ou igual, menor ou igual, igualdade, operador de igualdade, olha só, 2 igual, aqui, igual, igual, tá? Dois símbolos de igual, porque se eu colocar um só, em C++, um igual só não é comparação, é atribuição, tá bom? Então, comparação de igualdade aí, igual, igual, tá certo? Ou diferente. Então, veja bem, eu tenho aqui maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Então, eu posso usar esses operadores para realizar o teste e retornar um valor verdadeiro ou falso. Vamos a alguns testes aqui. Por exemplo, teste muito simples. 10 é menor do que 5? Isso é um teste lógico. Esse teste é verdadeiro ou falso? Obviamente que é um teste falso. Então, ele vai me retornar aqui o valor false. Ok? Outro teste aqui. Vamos fazer um teste para dar verdadeiro. 50 é maior do que 25? É verdadeiro. Então, aqui ele me retorna um valor true. Então, o resultado de uma comparação com os operadores lógicos, os operadores de comparação, é sempre verdadeiro ou falso, true ou false, tá? Eu posso fazer operações mais complexas. Por exemplo, a mesma aqui, ó, 100 é maior
do que, vamos colocar uma operação aqui, ó, 25 vezes 2, qual que é o resultado desse teste? O resultado desse teste é false, porque aqui vai dar 100, né? 100 não é maior do que 100, mas se eu fizer o teste, deixa eu copiar aqui e colar, com o operador, a operação maior ou igual, qual que seria o resultado desse teste? Seria true, que nesse caso agora, né, 100 não é maior do que 100, porém 100 é igual a 100. A operação é maior ou igual. Então, esse resultado desse teste aqui seria true, tá certo? Se eu quiser o valor de uma variável, por exemplo, aqui, ó, num tem o valor 10, eu posso fazer num maior do que 0, qual que seria o resultado desse teste? True, porque num é maior do que 0. Se eu fizer num menor do que 0, o resultado vai dar false, ok? Se eu fizer num menor do que 10, o que vai dar aqui? False. E se eu fizer num menor ou igual a 10, vai dar true, certo? Num maior ou igual a 10, também vai dar true, que é igual, né? E num maior do que 10, aí vai retornar false, porque não é maior, é igual. Tá certo? Então, isso aqui é o teste lógico. São alguns exemplos de teste lógico. Vamos ver isso na prática? Vamos aplicar um pouquinho do if aqui na prática. Vou deletar tudo isso daqui para não ocupar tanto espaço, tá? Vamos lá, vamos fazer uma comparação com aquele num lá. Vamos fazer assim, ó. Se num for maior do que 10, se isso aqui for verdade, eu vou escrever o texto valor de num é maior que 10, certo? Vamos ver isso funcionando? Vamos ver se funciona. Olha só, vamos compilar e executar aqui, ó. Compile and run, está compilando, vai executar aqui, ó. Está executando. O que ele escreveu aqui pra gente? Nada. Por quê? Porque ele simplesmente não executou esse bloco de código. Por que ele não executou esse bloco de código? Porque num não é maior do que 10. Num é igual a 10. Então eu posso falar num maior ou igual a 10. Agora aquele resultado vai ser verdadeiro. Então notem que quando a gente compilar e executar, agora ele vai escrever aqui, ó, valor de num maior que é 10. Na verdade, não é maior, né? Tem que mudar aqui, ó, maior ou igual a 10. Para ele executar aqui, ó, valor de num maior ou igual a 10. Beleza? Posso criar, vou criar separado aqui, ó, num 1 e num 2. Num 2 eu vou colocar 50 e num 1 eu vou deixar o 10. Vou trocar aqui para num 1. Vou falar aqui, ó, num 1. Vou usar outro operador menor do que num 2. Qual que é o resultado desse teste? O resultado desse teste é verdadeiro, porque num 1 tem 10 e num 2 tem num. Então aqui, ó, vou até trocar esse texto aqui, ó, vou colocar resultado verdadeiro. Vamos ver isso aqui. Quando a gente compilar e executar, então ele vai escrever resultado verdadeiro. Por quê? Porque foi verdadeiro mesmo, né? O valor de num1 é maior do que o valor de num2. E o caso contrário? Eu coloco aqui, ó, else, caso contrário, cout, vamos escrever resultado falso. Então, olha que simples. Nesse caso, ele vai cair aqui no resultado verdadeiro, vai continuar caindo no resultado verdadeiro. Veja bem aqui, ó, ele escreveu o resultado verdadeiro. Por quê? O valor de num1 é menor do que o valor de num2. Então, esse teste é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele cai aqui. Então, ele executa aqui, ó, resultado verdadeiro.
Se fosse falso, ele cairia aqui. Vamos fazer da falso, para a gente entender? Olha aqui, ó. Vamos fazer da falso. Colocar maior. Num maior do que num 2, agora é falso, né? Porque no 1 eu tenho 10 e num 2 eu tenho 50. Então, agora o resultado vai ser falso. Ele vai cair aqui. Vamos ver isso? Compilar e executar aqui. Olha só, resultado falso. Caiu aqui. Tá vendo? Então, olha que bacana. Eu posso fazer aqui com um teste. Por exemplo, vou criar uma variável aqui, ó, int, que eu vou chamar de sol e colocar o valor 1 lá dentro. Olha que bacana esse teste. Vou falar aqui, ó, se sol for igual a 1, veja bem, o que eu vou escrever? Eu vou escrever vou ao clube. Se não, eu vou escrever vou ao cinema. Então, olha que bacana. Onde que ele vai cair aqui? O que ele vai escrever? Falando, se sol igual a 1, se for verdadeiro, ele cai aqui. Correto? Caso contrário, ele cai aqui. Vamos ver isso? Salvando, compilando, executando. Caiu aqui, ó, vou ao clube, porque sol é igual a 1. Se eu mudar aqui sol para 0, eu estou iniciando a variável sol com o valor 0. Onde que ele vai cair nesse teste? Ele vai cair aqui, porque esse teste agora vai dar falso. Ok? Vamos ver isso? Compilando e executando. Olha aqui, vou ao cinema. Tá vendo que fácil, gente? Quando eu tenho esse tipo de teste, eu posso mudar um pouquinho ali. Se eu deixar simplesmente assim, ó, se sol, o que vai acontecer? Vamos olhar, vou salvar, vou compilar, construir e executar. E olha aqui, ele caiu em vou ao cinema. O que acontece internamente no programa? Quando eu tenho uma variável true ou false, é equivalente a 1 e 0. O false é equivalente a 0 e o true é equivalente a 1. Então, quando eu tenho uma variável do tipo boolean, bool, ou uma variável int, que vai receber 1 e 0, eu não preciso colocar comparação para saber se é verdadeiro ou falso, tá? Basta eu colocar o nome da variável no if. Então, veja bem, se eu mudar aqui para 1, o 1 é equivalente ao true, ao verdadeiro. Então, ele cai aqui, ó. Se, na verdade, é esse teste aqui, ó. Se sol, o que tem sol? 1. Então, fica equivalente. Se sol for verdadeiro, ele cai aqui. Se sol for falso, ele cai aqui. Então, nesse caso agora, como o sol é verdadeiro, é 1, ele vai cair aqui novamente. Vou ao clube. Vamos ver? Salvando, compilando e executando. Olha aqui, ó. Vou ao clube. Ok? Muito simples. Tá vendo? Fácil demais da conta. O teste seria diferente se o valor de sol tivesse, né, uma possibilidade diferente de 0 em 1. Por exemplo, se eu vou no clube só se o valor de sol for maior que 10, maior ou igual a 10. Então, nesse caso, eu já não posso testar assim, né? Porque aqui é só quando for 0 ou 1, ou verdadeiro, falso ou verdadeiro. Nesse caso, eu tenho que já usar o operador de comparação aqui. Então, se o valor de sol for maior ou igual a 10, eu vou ao clube. Vamos ver? Compilando e executando. Olha lá, ó. Se o valor de sol for maior ou igual a 10, vou ao clube. Caso contrário, e se a intensidade do sol for 5 só? Não. Aí, se a intensidade do sol for 5, nesse caso, eu vou ao cinema. Olha aqui, ó. Se sol for maior ou igual a 10, sol é maior ou igual a 10? Não, sol é 5. Então, esse teste deu falso. Deu falso, caiu aqui. Então, agora eu vou ao cinema ao invés de ir ao clube. Só vou ao cinema se a intensidade do sol for maior ou igual a 10. Então, se for 15, a gente vai ao clube.
Beleza? Eu não lembro, acho que eu falei o contrário. Só vou ao cinema se a intensidade do sol for maior ou igual a... for menor ou igual a 10. Eu vou ao clube se a intensidade do sol for maior ou igual a 10. Beleza? Então tá joia. Então, pessoal, na aula de hoje, então, nós falamos sobre o comando if. Foi uma introdução ao comando if. Obviamente que nós vamos falar mais do comando if. Na próxima aula a gente volta a falar aí sobre o comando if, porque nós já estouramos o nosso tempo aí e ainda tem um pouquinho mais de assunto pra gente falar do if, tá bom? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva, clique aí no link para se inscrever. Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha e dúvidas e sugestões postem nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.